Olá a todos meus queridos amigos e amigas desse fantástico e que, diga-se, exclusivo Kung Fu em Foco, como sempre recebendo convidados de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. E hoje nós temos aqui um rapaz, assim, latino-americano, né? Ele trouxe eu espero que ele tenha trazido o colega dele, né? Porque essa barbinha aí, o Wilson deve estar na pauta também, não é isso, Bruno? Olha aí, um grande prazer, uma honra receber aqui hoje o mestre Fábio Lac, discípulo direto da grã-mestre Lili Lau e CEO da ATS Kung Fu. Mestre, seja muito bem-vindo. Real, gratidão, né, por estar participando do Kung Fu em Foco. Muito feliz pelo convite, me sinto envaidecido, principalmente porque eu tenho acompanhado, a gente vê um trabalho de grandes mestres, grandes professores, pessoas da mais digníssima autoridade marcial, né? Então, costumo falar que é um registro histórico, né, de tudo que acontece no nosso meio marcial em diversas áreas, né? Então, a gente tem a oportunidade de poder falar um pouco o trabalho sobre o meio marcial e com tantas pessoas importantes. Então, a minha gratidão, né, a todos vocês. O Luciano fez o Luciano fez o primeiro contato. É uma satisfação imensa conhecer você, o Bruno, o Luiz. Gratidão. Feliz mesmo. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está sempre acontecendo por aqui. Como sempre, a grande honra de iniciar as perguntas é minha, né? Mestre, eu queria que você comentasse um pouquinho. Você é um grande representante de uma das maiores escolas do mundo de Kung Fu Garra de Águia, né? Eu queria que você comentasse, pessoal, um pouquinho sobre os princípios do seu estilo e sobre o trabalho que é realizado pela Grã-Mestre Lili Lau no mundo. Na realidade, é um trabalho bem extenso, né, que já está atuante, é claro. A Grã-Mestre, por si só, ela é a herdeira direta do Sr. Lau Fat Man, né? E é a filha mais velha entre os irmãos, né? Então, ela é detentora, até por isso, detentora direta pelo sistema e espalhado pelo mundo. Se a gente for colocar só em nível de países, né, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Hong Kong, próprio Hong Kong, o Brasil, muito forte aqui no Brasil, tem tido um crescimento significativo dentro do trabalho, dentro do sistema, né? E a importância dela, né, como uma mulher dentro do sistema, à frente de um sistema de Kung Fu, tal como o Garra de Águia, é de grande significado para todos nós praticantes. Eu até costumo sempre falar, para mim, pessoalmente, né, é sempre um exemplo, uma inspiração dentro daquilo que ela se propõe a fazer e dentro daquilo que nós, como alunos direto dela, tentamos absorver o máximo de quando ela vem para poder passar alguma coisa para nós, presencialmente ou não estando presencial, né? Porque a todo momento é um aprendizado constante. E, tipo, ainda queria falar um pouquinho da sua carreira marcial, né? Porque não sei se todos sabem, né? O quantos sabem disso, mas você não começou exatamente, né? No Garra de Águia, né? Você começou no Louva a Deus, né? Então conta um pouquinho para a gente como é que era isso e como é que foi a migração do estilo. Não foi durante muito tempo, né? Mas eu iniciei nessa Associação Shaolin, né? No período que tinham vários, hoje, grandes mestres do sistema, quando tinha o Gabriel, o Serra, o De Paula, todos estavam na mesma instituição, né? Então, eu iniciei foi de 92 para 93 e no ano de 94 eu migrei para o Garra de Águia, né? Migrei para o Garra de Águia e, assim, na realidade, foi uma questão de logística, de princípio, né? Um estudo, não foi uma coisa de, poxa, eu não gosto desse professor, eu não gosto dessa instituição. Não, longe disso, né? Mesmo porque são grandes profissionais e eu tenho uma satisfação de falar que todos eles, eu sou muito bem recebido quando eu os encontro, seja em torneios, seja em algum evento, muito bem recebido, e isso é muito importante no nosso meio, né? Quando a gente sabe que você deixa uma porta sempre aberta, não só da instituição, mas em qualquer local que você vai encontrar, você sempre tem uma porta aberta. Isso é um preceito muito importante no nosso meio marcial, né? E migrei para o Garra de Águia, sendo que depois teve essa transição do sistema, né, do sistema do mestre Levinquei para o sistema da Liridal, fazendo parte da primeira turma que se formou no estado de São Paulo. Ela veio antes, né, já por intermédio de outros mestres, mas
aqui em São Paulo, fiz parte do primeiro grupo que fez o primeiro teste com ela em 2007. E vem cá, mestre, me conta um pouco, né, dessa nomenclatura e do que é, afinal de contas, ser um Todai. O Todai, o significado é aluno de porta fechada, né? Ou seja, ele vai ter alguns ensinamentos que não vão ser passados para qualquer pessoa, para qualquer aluno, vamos dizer assim, né? Foram escolhidos a dedo pela mestra, né? Então, dado a sua importância, dado o teu conhecimento, seja técnico, seja pelo seu trabalho desenvolvido, você tem a escolha dela para que você seja eleito, vamos dizer assim, um Todai, e feito uma cerimônia de Baishi, e, posteriormente, quando você concluir todo o sistema, né? Ou seja, você concluiu a graduação máxima de 7º Dan aqui no Brasil, você também faz uma cerimônia de Baishi, né? Que seria a cerimônia de mestre, né? Eu tive essa oportunidade, né, de ter as duas, né, na realidade, tanto de Todai quanto de mestre, foi no mesmo dia. Eu não fiz aqui no Brasil, a minha cerimônia foi realizada nos Estados Unidos, né, em São Francisco, Califórnia. Acho que foi até, acredito que eu fui o último dentro de uma escola lá nos Estados Unidos a realizar essa cerimônia, o que, claro, para nós é uma tremenda honra, né? Um momento que, para mim, particularmente, tomado de muita emoção, né? Porque você começa a passar aquele vídeo na cabeça, um vídeo marcial de tudo que você desenvolve ao longo da tua vida, a ponto de você chegar a ser um Todai, né? Um aluno direto da Grã-Mestra, né? Então, isso, para mim, de fato, assim, é um momento inesquecível e emocionante, não tenho dúvida disso. Pessoal, recebendo aqui hoje o mestre Fábio Lac. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E continuando a nossa rodada de perguntas, eu olhando o vasto currículo do mestre, eu vi que, além de colega de educação física, ele tem uma formação muito sólida na parte de gestão, né? Nós já recebemos aqui no programa verdadeiros empresários da arte marcial chinesa que conseguem lidar muito bem com essa parte empresarial, associando com a parte de arte marcial chinesa. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Sifu, como é que você insere, né, os conhecimentos que você teve dentro do MBA, dentro da área de gestão, para conduzir tão bem sua escola. Uma ótima pergunta. Isso é muito importante. O que acontece? No começo, né, paralelamente ao Kung Fu, eu trabalhava com sistemas também, né, na área de informática. E sempre meu sonho foi fazer educação física, né, uma coisa que eu estava destinado a fazer em algum momento a educação física. Só que, na época, né, a empresa, quando ela vai financiar ou ela vai ter um trabalho paralelo com um funcionário, imagina você estar numa área de informática e você tem que desenvolver algo em prol da empresa, falou, pô, eu vou fazer educação física. Não tinha nada a ver com a parte de informática, né? Então, eu resolvi fazer a primeira tecnologia de informação, que eu uso bastante, até na questão de sistemas da escola e, eventualmente, flyers, banners, tudo que envolve a parte de visualização gráfica, né? E depois a parte de gestão estratégica de negócio, que foi uma oportunidade que apareceu como uma pós-graduação em MBA, até porque eu sempre eu comento muito com meus alunos sobre isso. Não adianta você ter um foco somente, né? Você tem que abrir o leque. E quando você abre o leque, tudo que você traz para fora, você pode inserir dentro do seu trabalho pessoal. Então, de que forma que a gente faz isso? Poxa, olha, peguei a tecnologia de informática. Sou formado em educação física. Educação física é atrelado diretamente a tudo que nós fazemos hoje quando a gente fala no conceito de atividades. A parte de informática, nessa questão que eu posso trabalhar um pouco questão de divulgação. A gestão estratégica é de como gerir todo o trabalho de uma instituição de uma forma que, imagina nesse período de pandemia, em que tão difícil está sendo para tantos mestres, tantos professores, a gente manter uma escola, se você não tem uma gestão e um trabalho em equipe bem feito. Até, como comentávamos antes, né, sobre o próprio trabalho de vocês que vocês fazem no Kung Fu em foco. Se não tem as peças colocadas bem adequadas, uma estratégia de gestão, você tende a cometer erros, e mesmo quando você comete erros, você pode reverter para que você consiga voltar no caminho e manter um trabalho sólido. Então, uma coisa puxa a outra. Você tem que ter um trabalho que o caminho, desde a preparação da tua escola até a equipe que você deixa à frente, ela saiba trabalhar em conjunto para que tudo tenha uma harmonia.
E falando em empresariado, em gestão e tudo mais, para os que não sabem, né, esse pequenino mestre Fábio Lac, meu amigo de longa data, é um dos caras que eu admiro bastante, porque ele tem um trabalho assim em diversas frentes, né? Então, para vocês terem uma ideia, ele participa junto comigo, e dá para contar poucos, né, Fábio? Que foram os que iniciaram o Ano Novo Chinês de São Paulo. Ele estava lá desde a primeira festa também. E, da mesma forma que eu sou apaixonado por Dança do Dragão, Dança do Leão, ele tem uma equipe gigante, tá? Ele tem uma equipe gigante, a gente já trabalhou várias vezes fazendo um crossover de equipe, trocando figurinha. E vocês se lembram que nós tivemos um convidado aqui falando de Dragon Bolt, né? Nós tivemos um convidado aqui no canal que já falou de Dragon Bolt. O Fábio também conhece, o Fábio também já fez o Bolt também, já coloquei ele nessa enrascada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte cultural que você desenvolve tão bem, inclusive empresarialmente, e ganhando bem em cima disso. Essa do ganhando bem, nem tanto, né? Na realidade, né, a Dança de Leão e a Dança de Dragão, né, eu vi a primeira vez, né? Eu lembro quando eu tinha visto uma apresentação, não vou me recordar agora o evento, porque faz muitos anos, até antes do Ano Novo Chinês, e eu achei uma coisa fantástica, porque não é uma coisa que você está acostumado a ver no dia a dia. Então, eu falei assim, poxa vida, como que pode uma questão de dança de leão, dança de dragão, que é tão bonito, tão vistoso, e você parava, eu lembro até que eu tinha visto o Tao Te Ching, o monge, e eu falei assim, cara, que bacana, mas qual é o significado disso? O que significa aquele personagem? O que significa o outro? E era uma coisa que não era de uma acessibilidade tão grande para qualquer um de nós praticantes. Então, você vai falar sobre a marcialidade, você vai conhecer sobre vários sistemas, mas sobre a questão do Leão e Dragão, você não tinha tanta ferramenta que nós estamos disponibilizando hoje para que chegue de conhecimento público. E aí eu tive a oportunidade de aprender, né? Na época, eu iniciei a Dança de Leão, na T1, com o mestre Francisco Nobre, ele deu o pontapé inicial. Depois, eu tive a oportunidade de conhecer também mais com o Sissou, que é o James Al, irmão mais novo da Sinfonia Isdal, que para tambor eu nunca vi igual, é uma coisa espetacular. Então, cada vez que você passa em áreas diferentes, o seu conhecimento, o seu currículo, ele agrega cada vez mais e você consegue levar a cultura onde ela não chega. Então, por que eu falo dessa questão? O Luciano brinca com essa questão financeira, né? Entenda, projetos, por exemplo, tem muitos projetos que nós levamos, a Dança de Leão e Dança de Dragão, que não teria condições de pagar, de fato, uma apresentação com seus componentes. Vou dar um exemplo. Eu já fiz a apresentação na casa da criança de apoio com câncer, né? Então, isso é maravilhoso para a criança que não tem acessibilidade de você ir para uma liberdade para você poder assistir um Ano Novo Chinês. Então, nós não podemos levar até o Ano Novo Chinês, mas nós podemos trazer o Ano Novo Chinês para ela. Então, você começa a abrir várias frentes de projeto e com crianças que nunca viu. Várias vezes aqui na cidade de Taboão da Serra, às vezes você vai numa escola comum em divulgação, a criança olha e fala, nossa, mas o que é isso? Eu nunca tinha visto. Ou eu tinha visto na televisão, ou tinha visto eventualmente num filme. Então, você tem uma oportunidade de levar de uma forma gratuita apresentações com um requinte maravilhoso dentro da cultura que nós fazemos. Então, isso dá muito gosto. E a oportunidade de levar para o jovem essa questão, por isso que até o Luciano fala de uma grande equipe, porque a gente tem a oportunidade de levar para o jovem um trabalho de base. O que seria esse trabalho de base? Vou dar um exemplo do Dragão. O Dragão tem uma equipe infantil. Então, ela começa com 10, 11 anos de idade, e aí com um dragão menor. Vai aprendendo a base, vai aprendendo como que funciona, a história, o que significa cada um. À medida que as crianças vão crescendo, e hoje eu tenho um orgulho muito grande da minha equipe de Dança de Dragão e Dança de Leão, em que a maioria começou com 10, 11 anos de idade, hoje está com 20, 22 anos e continua na equipe. Então, você tem que corrigir pequenos detalhes para que você possa fazer uma grande apresentação. Então, você faz um trabalho de base muito forte. Quando o aluno não permanece, você troca poucas peças, mas você acaba tendo para mais de um dragão, 1, 2, 3, até 4 dragões, eu consigo montar uma equipe hoje, o que ajuda bastante. E tem um detalhe, tá, gente? Ele, inclusive, fabrica alguns dos dragões. Ele já fabricou alguns dragões,
né, de forma lúdica, principalmente para os pequenos, né, porque a gente não tinha, até alguns anos atrás, equipamentos infantis, né? Da realidade, isso foi aqui na cidade de Taboão da Serra, nós participamos do desfile cívico, né? Durante o desfile, tem um desfile significativo, né, 7 de setembro, e estamos com outras instituições, né? Então, o que acontece? Uma vez eu vi uma professora teve uma ideia de montar um dragão, mas, claro, não tão detalhado quanto nós eventualmente utilizamos nas apresentações, mas que ele fosse utilizado para as crianças de uma forma muito leve, com materiais simples, materiais que você pode produzir dentro de uma escola. E eu achei essa ideia fantástica. Eu falei assim, poxa vida, olha, às vezes eu não consigo trazer um dragão porque o preço é relativamente caro, mas eu consigo montar, pelo menos para a prática, para o treino, algo similar. Então, a gente conseguiu fazer a primeira vez, nós até brincamos, né? A gente chamava de Shenlong, né? Porque ele era grande, né? Ou a Cuca, né? Porque era um dragão verde, né? Era muito grande. Só que, assim, ele era extremamente leve. Então, imagina, assim, a cabeça, ao invés de você utilizar uma haste, você ir direto com as mãos na cabeça do dragão, porque, como eu falei, o objetivo não era você fazer vários trabalhos de mobilidade, você conseguia fazer uma coisa mais estática, só que funcional para qualquer idade, seja para a criança ou seja para o adulto. Então vamos fazer um ensaio. Vamos fazer um ensaio? Vamos pegar o dragão que nós montamos para a gente poder quebrar o galho e guardar o principal para os grandes eventos, grandes apresentações. Então, funcionou muito bem isso, né? Funcionou. O último, acho que até o Luciano participou do penúltimo, nós utilizamos um para as crianças, né? Em que elas só desfilavam com o dragão brincando, porque era uma forma de mostrar atividade lúdica com a criança. Ela faz atividade lúdica, aliada à marcialidade, se divertindo no dragão. Então, imagina, se ela já começa a ver ali, poxa, que bacana, isso aqui é uma coisa que é divertido. Elas têm uma coisa que ela pega uma solidez dentro daquilo que ela pensa do que vai vir no futuro. Ou seja, ela já vai criando um vínculo desde cedo e quando chega num dragão maior, ela já está fazendo até profissionalmente. Mestre, isso que você está colocando aí, né, de levar a cultura do Kung Fu, né, e aí falando da dança do dragão e do leão, né, a pessoas que não têm acesso a essa cultura, isso para mim é uma grande chave, né, porque muitos professores, esse nosso programa é um programa muito voltado, né, aos profissionais, às pessoas que praticam, né, a arte marcial chinesa. E muitos professores acabam ficando fechados dentro das quatro paredes da escola, do Guan, e aí fala, puxa vida, é tão difícil trabalhar com Kung Fu, é tão difícil trabalhar, e na verdade não se abrem para várias possibilidades, como você está colocando aqui. Eu falei, interessantíssimo. Você também presta esse serviço através de projetos sociais, não é mesmo? Sim. Sim, na realidade eu tenho dois trabalhos. Eu trabalho pela Secretaria de Esportes de Taboão da Serra, um trabalho que foi aberto em concurso para professores, né? Eu tive a oportunidade de ser, no primeiro concurso, ter passado. Na realidade, foi uma possibilidade que eu vi de poder levar o trabalho em outras escolas, outros espaços, né? Que eu pudesse trabalhar com isso, principalmente, primeiramente, com o Kung Fu Garra de Águia, ou seja, direcionar a minha modalidade para essas escolas e, eventualmente, a parte cultural. Tanto que aqui em Taboão da Serra, eu trouxe o Ano Novo Chinês para a cidade, paralelamente, claro que por uma proporção bem menor do que acontece na Liberdade, mas para a gente tentar trazer um evento grandioso, cultural para a cidade. Nós estamos no 8º ano consecutivo. Este ano, por causa da pandemia, não aconteceu, mas ainda tem algumas chamadas, provavelmente dando continuidade para que a gente, uma vez que acabou a pandemia, a gente retorne com essa questão cultural e mantendo, né, em todos os locais. Eu preciso fazer com que as pessoas conheçam essa cultura e abra exatamente do jeito que você falou. Então, a gente fala, saia da caixinha, né? Para que a gente possa mostrar e haver cada vez mais esse interesse. Porque, vejamos, nós vamos fazer uma apresentação eventualmente numa grande festividade. Festa das Nações, por exemplo. A Festa das Nações, se você for em outras cidades, você tem um evento grandioso. E para você poder levar o trabalho da Festa das Nações, você precisa ter interesse do público. Se o público não conhece, como que você vai levar aquilo que você está propondo a fazer? Então, ele se fecha numa redoma.
eu tenho uma oportunidade de trazer algo grande, num evento grande, mas que já dá uma acessibilidade para que outras pessoas conheçam, né? E isso abre um leque gigantesco. Pessoal, recebendo aqui hoje o mestre Fábio Lac. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Em homenagem ao Luciano, estou de olho em vocês. Aqueles que assistem, aqueles que curtem, porém não compartilham, tampouco se inscrevem. Estamos de olho em vocês. O Bruno, inclusive, instalou um programa espião que ele consegue hackear as pessoas que estão curtindo e não estão se inscrevendo no canal. Então, apenas para que vocês fiquem atentos, vocês podem receber uma carta bomba a qualquer momento pelo e-mail de vocês. Mas isso, fiquem tranquilos, apenas para os que não se inscreveram no canal, ok? Se você se inscreveu, fica tudo certo, tá bom? Então, se for, voltando à questão do marketing, da estratégia, da gestão, o Bruno tocou num ponto interessante, nós já conversamos até entre nós, que no Kung Fu ainda, eu coloco o Kung Fu como exemplo por ser a nossa expertise, né? Falar de dinheiro ainda é um tabu muito grande, né? O pessoal tem essa briga com o dinheiro de, puxa, se eu ganhar dinheiro, eu vou estar saindo das minhas raízes. E a gente vê o que a gente acaba vendo é o quê? Muitos professores com uma qualidade técnica muito alta, com pouquíssimos alunos, e exatamente por isso, que às vezes o cara não quer empreender, ele não quer se dispor a aprender coisas novas e até a ganhar dinheiro com isso. Eu queria que você desse algumas dicas de empreendedorismo para o pessoal que está assistindo a gente agora. Antes de mais nada, é sempre importante a gente ressaltar que cada instituição tem as suas regras, né? E tem o teu caminho marcial, né? Então, eu não poderia jamais falar assim, este aqui está errado ou esse aqui está correto, né? Porque existe um respeito dentro daquilo que se propõe a fazer dentro de cada família ou cada instituição. Então, cada um tem uma dinâmica dentro do sistema, né? E para mim, né, dentro daquilo que eu me programei a fazer, eu me propus a fazer, o primeiro passo é você expandir e divulgar de uma forma adequada aquilo que você aprendeu, para que as pessoas possam saber o caminho mais limpo possível, né? Quando a gente fala assim, ok, nós vamos ganhar financeiramente com isso, mas de que forma? Você colocando a cultura de uma forma enfadonha e ridícula? Não, né? Você tem que trabalhar seguindo os preceitos, os rituais marciais adequados, né? Você não pode simplesmente pegar uma coisa e criar. Eu já cometi erros, já cometi acertos, acho que é uma coisa que tem que ser natural do ser humano, senão só assim você aprende, né? Mas o mais importante é que você consiga demonstrar de uma forma clara todo o teu conhecimento na área para que a pessoa consiga absorver. E depois você pensar no passo seguinte, porque não adianta você chegar e falar assim, olha, vamos fazer uma apresentação significativa dentro de uma área, dentro de um estabelecimento, e eu quero 50 mil reais para poder fazer. Aí você vai ver o negócio tem 2 minutos e não tem nada. Não é assim que funciona. Como eu falei, muitas apresentações, e posso falar para você sim, num cartel grande, foram feitos de forma gratuita, porque o objetivo nosso não é só o financeiro. O objetivo é expandir a arte. Esse é o principal. O resto vai ser uma consequência do trabalho que você está fazendo. Se você faz um bom trabalho, naturalmente outras empresas de outros segmentos vão querer trabalhar com você também. Uma coisa puxa a outra. Isso é certo. E a gente está falando bastante, né, dessa questão assim, de expandir, de fazer vários trabalhos. É uma coisa que, como o Felipe tocou aí no assunto, né, e a gente conversa com os outros, são pouquíssimos, né, os que têm tantos braços, né, na cultura chinesa que é tão rica, que a gente pode trabalhar dentro de uma academia enquanto professores e profissionais de artes marciais, e às vezes a gente não aproveita, né? Então, assim, se você está assistindo o canal, escuta o que esse homem está dizendo, porque ele tem uma grande escola, ele tem bastante aluno, ele tem... Não vou aqui falar dos 1.200 alunos que ele tem lá, eu vou falar, assim, que ele já recebeu o prêmio Melhores do Ano do Faustão, esse tipo de coisa, né? E, mestre, deixa eu perguntar para você, como eu sou da parte cultural aqui, costumo falar, e a gente já se conhece, né? Queria que você falasse, assim, aquela apresentação, não importa se foi paga, gratuita, ou a situação que você estava ali debaixo do leão, que você falou, meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Qual foi a situação mais
complicada que você já passou debaixo de um leão. Porque a gente já teve um rapaz aqui do programa que ficou das 8 da manhã às 6 da tarde na areia da praia, na beira do cais, debaixo de um leão, sem direito a um copo de café. Ó, essa de copo de café várias vezes, o copo de água, isso já aconteceu muitas vezes, principalmente no Novo Chinês, já aconteceu muitas vezes isso. Mas se eu tiver que destacar um momento, para mim, especial, né? Eu vou mais para o lado extremamente difícil e positivo. A Grã-Mestra Lililau, ela batizou o primeiro leão no Brasil, foi da minha escola, né? E nós fizemos um evento, né, que caiu no Dia das Mães, era um seminário, foi bem no Dia das Mães, então você imagina você levar uma quantidade de alunos significativa do Dia das Mães, era uma data difícil. E eu estava fazendo o Leão Vermelho, eu fiz o leão e o meu aluno, e no momento que o meu aluno ficou muito nervoso, imagina, era a primeira vez, e como eu sou um apaixonado pela dança de leão, eu dentro do leão me emocionei demais, mas demais mesmo, assim, foi literalmente as lágrimas, né? Eu chorei muito dentro do leão. Claro que ninguém sabe que você está dentro do leão, né? Mas na hora que o meu aluno foi subir, o meu aluno ficou muito apavorado, nervoso, e quando ele foi subir no ombro para a gente poder fazer o leão em pé, ele foi muito rápido, e eu fui avisar, não suba rápido, senão você vai... Pum! Ele subiu e caiu. Aí, quando ele caiu a primeira vez, ele falou, calma, eu vou acertar de novo. Quando eu fui falar para ele de novo, vai com calma, ele tentou a segunda vez e caiu de novo. Quando foi numa terceira, é como se você sentisse uma energia do local, em que você percebe que todas as pessoas estavam torcendo para que o leão conseguisse voltar. Eu falei para ele, calma. Eu falei, você confia em mim? Falei, confia no que nós estamos fazendo aqui? Aí ele falou, confio. Então, presta atenção, coloca um pé. Isso a gente conversando dentro do leão, né? Eu falei, tem que ser muito rápido, né? Eu coloca um pé, coloca o outro. Quando eu falar já, você sobe, puxa o ar e sobe de uma vez, que eu vou segurar você, você não vai cair nessa terceira. Você confia em mim? Ou se for, confio sim. Então, vamos lá, vamos com calma. Eu falei, já caímos duas, eu falei, duas vezes é para a terceira ficar mais bonito. Já fizemos o charme, agora vamos para valer, né? Aí, quando foi na terceira vez, ele subiu e foi com tudo, né? Subiu, segurei a perna dele, nós fizemos a torre, né? E aquele momento foi muito especial, porque aí você percebia as pessoas no entorno, numa torcida muito grande. Coisas que eu já vi até fora, no exterior, é uma coisa que eu tento trazer quando eu fui para o exterior, eu vi algumas apresentações e me lembrou imediatamente, você via equipes em competição de dança de leão, em que a equipe torce pela outra, ele não vê você como um adversário, ele fica torcendo para que aquele movimento funcione. E eu senti a mesma forma, as pessoas torcendo, e para mim aquilo foi, de fato, muito emocionante mesmo. Eu falo que foi uma coisa que marcou, foi um divisor de águas para muita coisa em termos de apresentação. Né? E do Dragão, você já citou uma antes aí, né? Aqui envolveu a do Domingão do Faustão, nós fizemos o quadro Me Engano Que Eu Gosto, ao vivo. Para nós foi um momento, foi em 2019, e muito importante, porque você imagina você levar vários ingredientes, o Kung Fu, o Dragão e o Leão ao vivo, e se você comete qualquer erro em rede nacional, é um mico em rede nacional, né? Mas se você faz uma apresentação, como aconteceu, sem falhas, né, em todos os ingredientes, então aquilo para nós foi uma semana muito importante. Se estava vindo para o Brasil, para vocês terem uma ideia, a apresentação no Domingão foi no domingo e a Cifo veio na segunda-feira. E eu que era o responsável em trazer a Cifo Lililau para o Brasil. Então você imagina, você está responsável pela organização da vinda dela, está responsável pelo programa, ver tudo de uma vez só, e de repente qualquer um deles ter uma falha era bem complicado. Mas foi uma responsabilidade muito boa e colocou à prova toda a expertise, né, todo o profissionalismo da equipe para que tudo desse certo, e de fato deu. Então foi um dos momentos que para mim foram muito importantes. Mestre, você está falando das experiências internacionais. A gente estava conversando, né, um pouquinho antes aqui da gente começar as gravações sobre o campeonato de Tindal. Né? Eu tive a oportunidade de ser convidado pela sua mestra, uma pessoa maravilhosa, sempre repito isso, né, para participar em 2006, né,
atrás, eu era adolescente, né? Brincadeira. Em 2006, eu estive lá com ela e assim, foi um momento muito mágico, né? Um campeonato incrível, um lugar que, né? Você imagina, né? Você passou por isso, eu quero que você fale sobre isso, né? Pô, você vai para uma ilha, né? No meio de uma ilha da China para competir. Só isso aí já é um negócio, né? Lembro todos os filmes, Operação Dragão de Bruce Lee, saindo para uma ilha para competir lá. É um lugar incrível. Me conta um pouco da sua experiência lá. Na realidade, né, eu fui para o exterior 4 vezes, né? A primeira vez foi para Qingdao, né? E eu falo que é um sonho de qualquer praticante de Kung Fu você ir para a China, né? Eventualmente, eu fui para Beijing primeiro, e lá conheci a muralha da China, conheci a Cidade Proibida, andei com o trem-bala. Foi uma coisa espetacular, né? Que você fala assim, puxa vida, isso precisa vir para cá logo, né? Porque o metrô não dá para comparar, né? Mas assim, muito, muito gostoso, né? E a receptividade muito importante, né? A receptividade. Então, você tem um ponto muito importante. A Mestra Lidlau, ela deixa um caminho para que a gente consiga suprir as adversidades com o tradutor, que ela deixou o tempo todo com a gente lá, então isso ajudou muito. É claro que o inglês ajuda bastante, mas quando você tem uma pessoa nativa, né, ajuda bem mais. E foi uma experiência muito importante, porque você via a organização do torneio de forma diferenciada, um local muito grande, né, era um local extremamente grande. Eu fiz mãos norte, né, e armas longas. Eu ganhei medalha de ouro com a lança, né, com armas longas, e fiquei com a prata com mãos, né? Então, foi a primeira vez que eu competi no exterior, né? E de fato, é aquilo que você falou. Todo local aonde você vai é uma surpresa gratificante. A própria muralha mesmo, repito, né? É um sonho de qualquer praticante de Kung Fu conhecer um local tão bonito, tão grandioso, espantoso, o tamanho de tudo, muito. Você sente o local extremamente poderoso, acho que vamos dizer assim. E as outras vezes que foram dos Estados Unidos, eu fui 3 vezes para os Estados Unidos, também fui em competição, eu participei de torneios, eu tenho uma marca para mim pessoal, né? Eu nunca deixei de trazer uma medalha em uma competição fora, até hoje nunca deixei de trazer, eu competi 10 vezes, sempre, as 10 vezes eu sempre trouxe uma medalha, seja de ouro, seja de prata, mas graças a Deus a maioria de ouro, mas sempre trouxe alguma coisa para o Brasil, né? Então isso é muito importante, né? Porque você representa não só a família, a instituição, mas o Brasil fora, direta ou indiretamente. Então eu fico contente de poder representar e ter essa possibilidade de ver coisas novas. A questão dessa dança de Leão e Dragão mesmo, eu trouxe uma bagagem muito grande do exterior, algumas coisas que eu consegui trazer e reproduzir aqui no Brasil. Já teve uma apresentação que eu fiz com um barco similar ao barco chinês, com a apresentação de dança de leão em cima do barco. Nós fizemos um teste uma vez e foi muito bacana, foi uma experiência incrível do que eu vi fora, trouxe para cá e a gente conseguiu fazer algo diferenciado. Então, é muito importante essa experiência, sem dúvida nenhuma. E é maravilhoso, Quintal, sem dúvida. Né? Só a parte de comida, né, que no começo eu não estava muito bem, mas depois que me acostumei, aí foi fácil. Mas muito bom. Pessoal, recebendo aqui hoje o mestre Fábio Lac. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E olhando para o relógio, Cifu Bruno, como sempre, aquela nuvem negra sobre seus ombros. E é o momento da pergunta. Cifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Acho que dá para fazer uma última. Vamos lá? Vamos lá. Então, mais do que uma pergunta, gostaria de pedir ao mestre que ele deixasse um conselho a todos os praticantes de artes marciais que estão perdidos por aí, que não conhecem o conceito do que é ter uma família marcial. O que você diria para esses praticantes? Bom, em primeiro lugar, a gente saber que o Kung Fu, ele molda pessoas de uma forma extremamente positiva, né? Então, é válido, né? Independente da idade, seja criança, seja jovem, seja adulto, não importa a idade. Você buscar um meio marcial adequado, você ter um Kung Fu adequado, você ter
um trabalho bem feito para que você consiga... Uma coisa, eu sempre falo para meus alunos, você ser feliz. Por que eu falo isso? Parece que é uma coisa que você vai falar de uma forma supérflua, mas não, tem um significado muito grande, porque, de repente, você tá treinando um local e você não está contente, você não está feliz. Você tem que ser feliz, você tem que saber puxar tudo aquilo que vai vingar positivamente para você, e o Kung Fu de fato traz isso, né? Eu vejo pelos trabalhos que eu desenvolvo, né, essa questão das crianças que a gente citou várias vezes nos projetos, até pela Secretaria de Esportes, é um trabalho que ele alcança pessoas que estavam indo por um caminho não adequado e, de repente, você consegue inserir numa atividade extremamente positiva. E você abrir essa fronteira, você abrir essa porta para várias pessoas, eu falo aí como um amante de artes marciais, um amante da minha modalidade, do sistema. Assim, vocês estão falando com uma pessoa que é extremamente apaixonada por aquilo que faz. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se você não conhece, ou até conhece, mas ainda não conseguiu abranger ele como um todo, vale a pena você seguir para a tua vida, né? É um caminho para a vida, para a vida. Eu falo que a gente fala essa questão dos estudos, a gestão, tudo mais, mas para poder chegar nesse ponto, o Kung Fu foi o primeiro passo lá atrás. Eu costumo falar que eu era um bronquiteiro, né? Eu tinha a bronquite, né? E o Kung Fu foi o primeiro passo para que... Dizem que o bronquite não tem cura. Para mim, eu não tenho bronquite, fiz bronquite há muitos anos. Muitos anos. Então, para a saúde física, para a saúde mental, tudo é positivo. Mas o mais importante é você poder saber trabalhar bem para que isso retorne de uma forma positiva. Então, essa é a mensagem que eu dou. Se você não conhece, venha conhecer. E se você já conhece, abra o teu leque, que você tem muita oportunidade no meio marcial de uma forma extremamente positiva. Pessoal, e iniciando as despedidas, queria muito agradecer a simpatia, a disponibilidade do mestre em estar aqui com a gente. Como sempre, já peço desculpas por ter que aturar o Luciano, é uma pessoa difícil, né? A gente sabe disso, mas é um grande amigo, a gente considera, mas fazer o quê? Coisa da vida, né? Queria agradecer você, espectador assíduo do nosso canal e que se inscreve, além de curtir e compartilhar, não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. E como já dizia o Zagallo, vocês ainda vão ter que me engolir por muito tempo. E gostou, né? Referências à parte. Fábio, meu amigo Fábio, eu tenho a honra de chamar o mestre Fábio de meu amigo. A gente começou juntos, né? Juntos não, né? Mas pelo menos eu comecei junto de uma turma que ele já fazia parte em 2002, né? E a amizade só cresceu. E uma coisa que eu quero deixar, que é uma palavra, vou roubar o termo que o mestre Fábio sempre conversa comigo. Use o Kung Fu para fazer amigos. É a principal, sei lá, a melhor coisa que eu fiz até hoje que o Kung Fu me trouxe foram os amigos, né? Então, obrigado, mestre Fábio, pela sua presença, pelo seu tempo, por realmente aturar a minha amizade. E esses garotos ainda têm muito feijão para comer, não é isso, Bruno? Achei muito legal que você citou, né, essa frase aí do mestre e da importância dos amigos, enquanto o Felipe falou da importância da família, né? Ele pediu um conselho sobre a questão da família marcial, né? E acho que isso fica muito claro, né? Essa importância dessa interação, né, dentro do Kung Fu, através do Kung Fu. Você vê quando o mestre foi fazer a apresentação no Dia das Mães, né? Poxa, eu tava chorando, né? A apresentação de Dança do Leão, eu tava chorando ali pela emoção que é diferente. Você trabalhar o Kung Fu buscando essa amizade, buscando essa interação profunda, íntima, né? E vivenciando essa família marcial é diferente. Mestre, muito obrigado, né, por ter trazido isso hoje pra gente. E, por favor, suas palavras finais hoje aqui no programa. O Luciano, ele roubou minha frase, né? Mas a frase, na realidade, é como um todo, né? Esse uso o Kung Fu para fazer amigos, de fato, né? Independente do sistema. Eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Porque aonde eu quero que eu vá, né? Sempre tem uma pessoa com uma palavra amiga, sempre tem um trabalho que pode ser realizado junto. O Ano Novo Chinês é uma grande prova disso. Quantas pessoas nós trabalhamos de vários sistemas, né? Vários sistemas, de várias famílias, e com uma amizade fantástica. Então,
Isso é muito importante, né? O círculo marcial, né, unido, ele é imbatível, né? Então isso é uma coisa que ajuda bastante a todos nós. É uma outra frase que eu uso bastante também. Então, para mim, eu só posso agradecer mais uma vez o convite. Se for o Bruno, se for o Luiz, se for o Luciano, obrigado mesmo. O trabalho de vocês é de uma extrema importância no meio marcial. Imagina o momento que nós vivemos hoje com essa questão da pandemia, vocês estão trazendo pessoas que podem agregar muito para a gente poder conhecer mais e ter um conhecimento não só pela pessoa, mas pelo trabalho marcialmente falando. Parabéns pelo trabalho de vocês. De fato, gratidão, quem lá é por tudo. Obrigado mesmo. Mestre, foto final, dá um sorrisão aí. Vamos lá, peraí que como o Luciano falou, né? Eu tô estilo Falcon, né? Por causa da minha barba, né? Normalmente eu fico... Falcon não. O que eu falei... Eu chamei o Wilson porque eu achei que era um náufrago que estava entrando no programa, né? O Luciano, as referências dele, cara. As referências estão muito velhas, hein? Hein, galera? Não, gente, eu já falei. O que o Fábio tem de tempo de Kung Fu, o Luiz Felipe não tem de idade. Jovem. Assim você me entrega. Muito bem, tirei a foto final aqui quando tá todo mundo mostrando a canjica. Olá, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Abração.